Como vão? Tudo bem? Vamos começar com as informações. O vulcão Shevelush, lá na península de Kamchatka, na Rússia, está apresentando uma forte atividade. Desta vez, novamente, mas em uma ocasião que também faz com que a cinza ative o código vermelho para a aviação em toda a região. Isso aconteceu hoje, em junho, e teria sido gravado por Feroz Ferozuala, e isso foi compartilhado nas redes sociais. Também de outro ângulo, aqui estamos vendo também do mesmo vulcão, uma câmera de segurança que conseguiu captar a imagem da dispersão da cinza na atmosfera e no céu da região próxima, na Rússia. Impressionante de verdade esse momento. E bom, fiquem atentos a essa situação que, ao mesmo tempo, por sinal, o Popocatépetl apresentou atividade, segundo o que mostra o webcams do México, que foi ativada uma função, uma fumarola, Uma fumarola importante no Popocatépetl, que gera vapor d'água, gases e brilho ocasional. Isso de acordo com o que relata a própria página do Webcams do México e também da Senapred aqui no país. Vamos a outro assunto. Olhem, bom, essas são inundações que, eu diria que me surpreendem, mas na verdade não, porque já tínhamos comentado aqui, iam acontecer situações muito difíceis. Isso em direção a El Salvador, em direção ao centro da América. Já tínhamos comentado com vocês como seriam os próximos dias e já tínhamos visto isso. Aqui está tudo o que está em amarelo e em vermelho, principalmente laranja e vermelho. Essas são áreas que potencialmente vão ter chuvas e inundações daqui até o dia 16 deste mês de junho. Nos primeiros 15 dias houve muita chuva. Já vimos o que aconteceu na Cidade do México, o que aconteceu em outras regiões, como por exemplo também na Costa Rica, que já vimos. A série de inundações que ocorreram. Em alguns pontos muito específicos não são furacões, mas há muita chuva. E, bom, fiquem atentos. Aqui seguimos então reportando e comentando o que está acontecendo no tema do clima extremo e, bom, das notícias internacionais em geral. Muito obrigado à comunidade que nos acompanha. Vejam, é assim que as coisas estão. Mais adiante estaremos fazendo um resumo. Mas vejam, reparem que até o norte da América e chegando ao Canadá, é esperada muita chuva nos próximos 15 dias. Já vimos mais ou menos a região. Seguiremos atentos, mas a questão é que em El Salvador continua pegando forte e assim também em outras regiões da América Central. Por favor, deixem seus comentários para sabermos como vocês estão por aí. E um abraço para toda a comunidade que nos assiste na Califórnia, no Texas, na Cidade do México e, obviamente, em Monterrey. Vamos para outros assuntos. Olhem, esta é uma imagem muito forte, muito impactante. É uma imagem que chama a atenção. Em frente à costa do Irã. Estes são corões, certo? Os livros do Corão que têm sido jogados ao mar. Ali tem uma pessoa incomodada, obviamente porque esses livros estão sendo jogados e por causa do motivo pelo qual estão sendo jogados. Bom, vejam, isso tem sido um protesto que vem acontecendo em diferentes partes da costa do Irã, no qual, segundo o que afirmam também no Mar Cáspio, dizem que, é um protesto pela raiva que existe, contra o regime dos ayatolás e pelo extremismo ao qual estão levando o país. Evidentemente, é um incômodo enorme e vejam, isso aconteceu em Firuzu, pelo que se sabe. Pois é uma forma muito forte porque sabemos o quanto isso é importante, evidentemente, para a questão da religião. Mas aí, quando você não tem outra opção, quando nem protestar você pode, pois evidentemente é algo muito grave. Vejam, segundo o que foi dito, isso teria acontecido. Ao largo dessa costa, aqui desse lado, nessa região, foi onde ocorreu esse protesto. Fiquem atentos ao que está acontecendo nessa região do mundo. Vamos agora para outros assuntos e outra imagem importante. Confiram esta imagem. Esta é uma imagem da Estação Espacial Internacional, que por sinal está em situação de emergência neste momento por causa de uma fissura que eles têm na área russa, na parte russa da Estação Espacial que estão tentando consertar. Mas lembram que estamos tendo tempestades solares e parte dessas tempestades começa a chegar, gerando uma vista espetacular. Ele afirma: muita coisa acontece na estação espacial, mas seguimos bem, seguros e confiantes de que continuará assim. Isso é espetacular, é uma aurora austral que está sendo vista depois de 4 tempestades solares que se juntaram e que estariam chegando à Terra, pelo menos em parte, neste momento.
É assim com essa imagem. É uma imagem espetacular com a qual mostram o que os astronautas estão vivendo lá. São 4 astronautas da estação espacial que estão esperando para ver como vão resolver essa situação da fissura. Outra imagem, uma imagem também impressionante que estamos vendo aqui. É um acidente que aconteceu lá no Equador, onde 35 lanchas pegaram fogo. Isso porque as pessoas estavam usando esses equipamentos para unir metal, como se chama? Solda, e isso pegou fogo e, bom, infelizmente no Equador, ali nessa área, as embarcações ficam agrupadas e, bom, 35 delas pegaram fogo por causa dessa solda. Vamos ouvir parte do que diz o chefe dos bombeiros, o chefe do Corpo de Bombeiros de Manta, Júlio Roca, que diz o seguinte: faziam trabalhos de solda em uma dessas embarcações. E algo muito particular do nosso setor pesqueiro é que as embarcações se agrupam para poder se amarrar e assim poderem ficar escondidas. Então queima uma, queima a seguinte, e são embarcações, não como os barcos de arrasto que têm casco metálico, são de fibra e madeira, de fácil combustão. Então esses fatores influenciam muito a condição do vento, a carga de combustível, esse depoimento que eles têm dado. Faz parte do comentário que o chefe dos bombeiros fez, então, evidentemente, é uma situação tremenda. Também, bom, essa imagem. Vamos ver se conseguimos ouvir um pouco dessa parte lá na Espanha. Vamos ouvir. Bom, essa é parte do coro de 500 mil jovens que teriam se reunido, isso com essa ideia. Para ver o Papa, né? O Papa Leão XIV visitou a Espanha e, bom, nesse momento acontece esse movimento, é uma congregação multitudinária, enorme, 500 mil de pessoas. Música sim. Muita gente em um espaço pequeno, e ele ficou lá promovendo a ideia de que as pessoas tenham famílias, tema que tem estado muito em evidência. Não só o Papa, mas muitos políticos pedem por mais população em todos os países, já que há um declínio importante. Você concorda? Te mostrei um gráfico há um tempo de como, até em países como na África, bom, continentes como a África, já começa também a se ver esse mesmo fenômeno. Música. Como bem disse Astrid, a população mundial está caindo e diante dessa situação, bom, esse é o gráfico que a Astrid comentou que estava mostrando agora. Aqui dá para ver como o gráfico, né, tem caído em todos os continentes, incluindo a África, revelando isso. A África foi a que menos caiu, mas todos os continentes caíram tremendamente em relação ao número de nascimentos por pessoa. E vejam, aqui a grande pergunta e a enquete que vamos fazer agora é, bom, realmente quão difícil é nos dias de hoje ter um filho, né? Música, um filho. E vejam, existem diferentes teorias sobre isso. Outro dia, quer dizer, há alguns momentos, música, eu passei o vídeo para César. Não sei se ele já viu, mas é de uma pessoa que está sendo entrevistada e deu uma opinião que achei interessante. Ele diz: as pessoas sempre dizem que é muito difícil criar um filho atualmente, nesses tempos. E música, sinceramente, ele diz que depende de quão egoísta você seja. Música, ele fala. Ou, no sentido de que ele diz, se você dedica tempo e pode estar presente, então, evidentemente, não é difícil. Pelo contrário, é fácil. Porque, primeiro, você aproveita e, segundo, porque realmente você está ali. Pues si estás ahí, vas a escuchar y vas a estar... Você vai compartilhando, trabalhando e avançando em conjunto. Mas, se você é daqueles que pensam, não, tem que fazer do jeito que eu penso, do jeito que eu quero e sei lá mais o que, aí fica bem complicado, né? Quer dizer sim, na verdade, bom, quando você vê agora, né, você vai se arrepender muito dessa cara, porque não, totalmente. Sim, claro. Quer dizer, mas bom, no final das contas, não é como dizer que dificuldades existem para uma pessoa, né? Pois não. Não. Não, pois não é uma questão de, como se diz, de economia, né? Ou seja, a questão, segundo ele, na opinião dele,
é que de repente querem te vender a ideia de que é mais complicado para fazer marketing e te vender mais coisas que você não precisa. Ele diz, claro, se você for pelo que todo mundo fala, você tem que ter isso, você realmente precisa disso, ou realmente precisa que o carrinho seja não sei qual, que não sei o quê, que a fralda seja não sei qual, que não sei. Você diz, claro, se você for pelo que o marketing fala, vai ser impossível, mas na verdade é muito mais simples do que te vendem. Há sempre a ideia de que ter um filho exige colocá-lo em certa escola ou lugar. Então é muito marketing que te vendem, e tem tanto disso que o peso, a carga das famílias acaba ficando complicado, né? Mas você diz, né? Ou seja, exageram muito nessa parte, né? E eu digo, talvez em parte ele tenha razão. Agora vamos para outros assuntos interessantes. Porque se antes eu disse, não te... Bom, também outra das imagens que chamam a atenção hoje é uma imagem que mostra mais ou menos os horrores da guerra, né? Sobretudo quando são atacadas as zonas civis. A verdade é que realmente é impressionante e assustador ver esse tipo de coisa, e isso aconteceu em duas regiões tão destrutivas, em duas regiões do mundo, que são Gaza e, evidentemente, a Ucrânia, né? A maior exportação da Rússia, dizem, já não é mais o petróleo, mas sim a destruição. A de casas, de edifícios, principalmente de residências civis. É um tema evidentemente terrível, mas no fim das contas são os horrores da guerra, né? Que de vez em quando podem ser observados dessa forma tão terrível, né? Vamos para outros assuntos, vamos para outros temas, mas vejam, dentro do conflito também se observa, ou dentro do que está acontecendo no mundo, se observa isso que está acontecendo ali. Estamos vendo um helicóptero instalando defesas no telhado de um prédio para tentar proteger o pouco que a Rússia ainda pode proteger contra os ataques de drones. Bom, então aí está, né? Aí está, agora sim, dá para ver a imagem, aí está. O que é que estão colocando ali? Está instalando um sistema de defesa aérea. Não, em um prédio? Lá em cima sim, para protegê-lo, pois vocês sabem que é complicado para a Rússia, que demonstrou habilidade em se defender de drones. E no final, infelizmente, mas é assim que é a guerra, não é? O conflito, quando iniciado, mais cedo ou mais tarde, retorna para você de um lado ou de outro. E vejam, é assim que se vive nesses tempos, onde talvez não seja imediato. Mas a resposta vem, não é? E pode chegar até você de uma forma convencional ou de uma forma não convencional, mas no final ele sempre fica bravo. Raiva, essa energia que no fim das contas se forma numa sociedade de raiva, de ódio, de incômodo, cedo ou tarde acaba se expressando de maneiras terríveis nesse tipo de conflito. Vejam, outros assuntos também, dentro das imagens do dia de hoje, é esta imagem, isso é dentro da Rússia, onde se mostra, como eu disse, esse tipo de ataque. Dessa vez, foi ontem ou anteontem, não é? Que Zelensky disse, fala comigo, Putin, vamos conversar. Vamos chegar a um acordo e vamos conversar. E não só disseram que não, como também disseram, Vladimir Putin disse para Zelensky, conversamos quando você se render. A mensagem basicamente foi, conversamos quando você já tiver cedido tudo. Essa foi a resposta de Putin, e a resposta da Ucrânia foi, bom, se você quer continuar a guerra, nós vamos continuar. Como disse ontem Raul Sanz, manda um abraço para ele. Acho que foi hoje ou ontem Raul Sais e Sanz falou isso. Sim, é verdade, você tem razão. Hoje no Raul Sanz ele disse que foi ele quem levou. Não fui eu. Quem leva... Quem brinca aguenta. Sobre o comentário de ontem do Raul Sanz, e que bom, no final das contas mostra como é, né? Ou seja, no final das contas é a realidade, né? Ou seja, isso aparece muito, por exemplo, na questão do crime organizado desse tipo, e poucos e muitos porque já nos entrevistaram em muitas ocasiões. Eles sabem que essa vida ela vai trazer uma consequência, sabem que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer e, evidentemente, assumem isso. Eles assumem esse custo, essa situação e, sim, de fato, mais cedo ou mais tarde eles vão embora e, como se diz, acabam pagando, né? Esse tipo de situação. Dessa vez,
O problema é que uma escalada leva a outra, e essa leva a outra, e assim por diante, e isso, bom, simplesmente não para. Olhem, vários assuntos importantes, mas vejam, vamos lá. A guerra continua entre Irã, Estados Unidos e os países do Golfo. Há um aviso agora mesmo. Aliás, vamos mostrar a publicação porque isso foi publicado pelo Zedcon hoje às 6h53 da tarde. Vamos ver a imagem, vamos ver se é possível vê-la diretamente aqui na tela. Esta é a publicação direta. Aí está, do Zedcon, né? Onde diz o seguinte: hoje cedo as forças americanas no Oriente Médio dispararam, diz, contra 2 drones de ataque unidirecionais iranianos com ameaças ao tráfego marítimo internacional no Estreito de Hormuz. As forças dos Estados Unidos continuam prontas para defender contra a agressão iraniana. Bem, eles falam sobre uma derrubada, não sobre a derrubada desses drones. Evidentemente, é um tema que continua, que mostra que o conflito continua. E bem, alguns meios de comunicação internacionais já repercutiram esse tema, mas enfim, podemos ver isso diretamente no Zedcon, nada mais direto do que isso. Isso é o famoso cabo de guerra, o ataque e contra-ataque que está acontecendo nessa região se reativa, continua se falando de um cessar-fogo e ao mesmo tempo continua se falando da quebra completa do cessar-fogo. O que está acontecendo? Como estão os detalhes desse assunto por lá? Bem, entre os detalhes que vão mudando um pouco, digamos que a posição dos Estados Unidos agora é permitir que os ativos iranianos sejam usados para reconstruir os países do Golfo Pérsico que foram atacados pelo Irã, um tema muito importante. Isso foi dito pelo secretário do Tesouro, Scott Bassett, e eles também estão avaliando o uso de ativos iranianos para financiar reparações pelos danos causados anteriormente. Eles também estão avaliando as condições dos países do Golfo e vão solicitar estimativas de custos. De reparar esses danos causados pelo Irã, já não se fala mais em enviar dinheiro para lá, pois o Irã quer usá-lo para se reconstruir e comprar drones e mísseis, como eles próprios afirmaram. Acho isso muito curioso, não é? Que tenham essa cara de pau de dizer isso, mas eles estão avaliando usar melhor esse dinheiro para reparar os danos que o Irã causou. Bom, é assim que estão as coisas nesse assunto. Não há um cessar-fogo. Bom, em outras situações são compartilhadas imagens de como o vulcão Etna tem estado ativo nos últimos meses, nos últimos anos, tem apresentado uma atividade impressionante e, segundo os cientistas, podem ocorrer erupções violentas. Isso se alguns fatores acontecerem. Do que estamos falando? O que os cientistas estão revelando agora que o Popocatépetl e o Kamchatka estão ficando muito ativos? Bem, o Licancabur, ou Lika, ou Lucky, lá na Indonésia. No Canadá, também o Merapi esteve ativo nessas semanas, e os da Rússia, que você acabou de mencionar. E, bom, um estudo que foi conduzido por cientistas da Universidade de Cornell, publicado na Geochemistry, Geophysics e Geosystems, analisou um detalhe de 2 erupções históricas que o Etna teve e a equipe. Também contou com a participação de especialistas da Universidade de Colômbia e da Universidade do Havaí, e usaram uma técnica chamada investigação de cristais e bolhas microscópicas que se conservam dentro das rochas vulcânicas, que basicamente te dão um pouco da história dos vulcões. E essas ferramentas permitiram reconstruir com precisão a forma como o magma sobe e muda dentro do vulcão antes de cada explosão. Este estudo revela que o Etna teve episódios explosivos, principalmente sem a necessidade de ter magma, que é o que chama a atenção, mas sim por causa dos gases vulcânicos. Esse tema chama muita atenção. Claro, erupção. A erupção aconteceu lá em 122 a.C., que gerou, dizem, uma nuvem bastante densa de cinzas que escureceu o céu por dias e cobriu grande parte da Sicília.
E bom, segundo a análise dos cientistas, mostra que foi produzida a partir de um processo habitual para esse tipo de vulcão. Em geral, os magmas basálticos originam erupções menos explosivas, mas nesse caso, o magma subiu de uma profundidade de cerca de 22 quilômetros e ficou retido durante pelo menos 3 semanas em uma zona muito próxima à superfície, entre 2 e 5 quilômetros. E então, isso gerou essa camada tão densa de cinzas que ficou por tantas semanas ali, sem fluir, na Itália naquele momento. Bom, muito bom, impressionante, né? Vamos a outros assuntos importantes. Se estão chegando, deixem o like e compartilhem, não sei mais o que precisam fazer. Então lembrem-se de nos seguir nas redes, no Facebook, X, Instagram e obviamente no Telegram e WhatsApp se quiserem receber a notificação toda vez que tiver uma transmissão. Olha, algo estranho está acontecendo entre Irã e Paquistão. Já vínhamos percebendo isso, já comentamos em várias ocasiões onde essa situação se mostra. O Ministério do Interior do Paquistão foi ao Irã entregar uma mensagem importante ao líder supremo Mojtaba Khamenei, para saber se ele está vivo ou como está. Mas ele diz: agradeço o papel ativo do país amigo e irmão, o Paquistão, na mediação para a redução da tensão entre Irã e Estados Unidos. Obrigado. Além da visita do ministro do Interior paquistanês, esta estaria dedicada a situações diplomáticas, situações bilaterais, de acordo com o que foi relatado. Mas também estão sendo abordados temas importantes como a segurança de fronteira, o combate ao crime organizado que eles enfrentam nas fronteiras e o combate ao terrorismo. Ou seja, eles estão entrando em acordo como países vizinhos, ou pelo menos próximos. No fim das contas, eles têm suas questões e, afinal de contas, são países. Você disse que eles têm uma fronteira bastante extensa e que nessa fronteira enfrentam um problemão, né? Que eles têm esses problemas. Aqui está o Paquistão, aqui está o Irã e toda essa parte do sul tem uma fronteira, onde há grupos independentistas que querem tomar essa região e, junto com isso, tudo o que acontece no Afeganistão. Há grupinhos aqui que querem reivindicar áreas para eles, ou simplesmente grupos terroristas de diferentes países, de diferentes naturezas. Muito do que se relata com Abbas, Aragache ou com esse ministro do interior são assuntos que eu suspeito. Não são apenas coisas que têm a ver com a sua fronteira, mas também coisas relacionadas com a guerra atual. É importante lembrar que há suspeitas de aviões iranianos escondidos no Paquistão, entre outros fatos, indicando que a colaboração do país pode ser maior do que se pensa. É preciso lembrar que o Paquistão joga um jogo bastante estranho, no qual sofrem do mesmo mal os iranianos e os paquistaneses, com diferenças também, não é? Mas a mesma doença em termos de crise é vivida por eles. Enfrentam uma crise climática duríssima, duríssima nessa região. Enfrentam também uma crise econômica tremenda e vivem um colapso, né? Um colapso quase completo em parte. Olhem, eles dizem ou afirmam ter uma suposta democracia, mas essa democracia não existe. Ou seja, a democracia é o que a junta militar decide. Essa é a democracia. Fazem as votações, mas as decisões são tomadas pelos militares. Só isso. Vocês se lembram desse personagem, como ele se chama? Esse canal, Imran Eza, ex-atleta do Rubi ou Rubico, não do... Como é que chama o esporte? Sim. Bom, O ex-atleta e ex-presidente do Paquistão que teria vindo a público denunciar que os soldados, que os militares estão fazendo isso, que não sei o quê, e ele estava certo, né? Ou seja, ele tinha razão. O que ele fez foi contrariar alguns generais. Sim, então quando ele os contradiz, diz para não se preocupar, desligam na cara dele. E nos dias seguintes já estavam aparecendo provas que talvez possam ser reais, né? Mas de repente apareceram provas, magicamente, de corrupção. E que 200 milhões ficaram em jogo e não deixam ele, digamos, continuar no poder. Até agora não houve um único primeiro-ministro que tenha... Já faz muito tempo que não há um único primeiro-ministro, não sei se em décadas, algo assim, que consiga completar todo o período no poder. Sempre trocam o primeiro-ministro quando os militares acham que ele não cumpre ordens ou deixa o ego subir, então o retiram do cargo. dos políticos, Ou seja, os soldados. eles tiram os políticos. Tiram os políticos.
São eles que permitem que haja democracia, né? E quem entrar enquanto não for contra os militares, digamos assim. Enquanto eles não acreditarem no próprio poder. Exato. Quando de repente eles têm negócios, têm empresas, os militares controlam tudo, sim. Então quando alguém sai um pouquinho da linha, aí eles dizem cuidado. Além disso, existem vários grupos subversivos muito grandes, porque eles estavam irritados com isso, por isso você lembra. Acho estranho, mas ainda não entendia bem por que isso acontecia. Faz uns 2 ou 3 anos, quando houve a reação em defesa, ou seja, o povo defendendo o Khan. E eu pensava, será que é tanto assim? E lembro que aparecia nos relatórios dizendo que grupos da população incendiaram uma base militar de guardas e que grupos da população atacaram outra base. Minha teoria é forte, porque estão atacando a base, porque o povo já sabe quem são os que realmente detêm o poder e quem são os que permitem ou não permitem que um político continue. Então, o que acontece no Paquistão é impressionante. Por isso, outro dia vimos o Marechal, como eles chamam. Vimos o Marechal visitando os iranianos. Você lembra de uma visita? Pois basicamente era presidencial. Vale lembrar que esse Marechal também foi aos Estados Unidos falar com Trump, que, aliás, não entendo o que ocorre com as regras internacionais. Um Marechal, ou seja, um chefe dos militares, nunca pode viajar sozinho para outro país porque se suspeita que pode ser também para fazer acordos às escondidas. Sim, então não pode. Ele deve ir com um político, não com um militar. Ou seja, o chefe militar não pode ir para outros países e quando isso acontece, é simplesmente porque essa pessoa tem poder demais e aí sim ele se dá ao luxo de ir. Na verdade, Trump é muito amigo dele e toda hora fala não, meu marechal favorito, ou seja, ele é fã dele porque... É tudo o que é autoritário. E tudo o que é autoritário, que tenha muito poder e muito dinheiro. E isso é o que o marechal tem. Então, são esses movimentos. Por isso eu digo que tem algo estranho. Não falo isso à toa, porque realmente está acontecendo algo estranho. O Paquistão tem muita relação com a China, tem uma boa relação com os Estados Unidos, tem uma boa relação com os iranianos, está passando por uma crise terrível e, ao mesmo tempo, tem armas nucleares. É praticamente a tempestade perfeita. Bem, as imagens que continuam surpreendendo de Kim Jong-un e sua filha, enquanto surge uma mensagem de Kim Yo-jong. Quem é Kim Yo-jong? Kim Yo-jong é a irmã de Kim Jong-un, pois ela manda uma mensagem e vocês sabem que ela é meio agressiva nas mensagens dela. Sim. E bom, ela reafirma dizendo, nosso status como potência nuclear é absolutamente inegociável. Aliás, há pouco tempo, algumas semanas atrás, deram um cargo melhor para ela dentro do partido, porque já faz um tempo que quase não a vemos. Dizem que ela teve filhos, vocês sabem que tudo sempre foi muito escondido lá na Coreia do Norte, mas recentemente ela recebeu um aumento no salário. Não, no salário dela não, mas sim no cargo e provavelmente no salário também. Ela já fez comentários públicos sempre agressivos, sem nunca adotar postura diplomática. Nunca diplomáticos. Sim, sempre. E bom, é preciso lembrar que do dia 8 ao dia 9 deste mês, sim, já na segunda-feira, né? Na segunda-feira, Kim Jong-un vai estar lá na Coreia do Norte. Já fazia um tempo que ele não ia, acho que quase 7 anos. Xi Jinping quer dizer Kim Jong-un também vai para a Coreia do Norte. Sim, porque ele mora lá. Então eles estão muito animados com esse assunto também, né? Sim. Que no final das contas, em certo momento, agora nem tanto, a China era um dos seus maiores aliados. Sim, e eu acho que não é isso que eles estão buscando, é isso, não reativar essa aliança desde 2019. Xi Jinping não visitava a Coreia do Norte. Não ele, que sim, que a Covid e que arrumavam desculpas, e o que você quiser. Mas o fato é que Xi Jinping não visitava a Coreia do Norte, que no final das contas são seus vizinhos. Quantas vezes vimos Xi Jinping viajar para a Rússia? Umas 2. Mas enfim, ele foi. Lá ele não foi, né? Para a Rússia, sim. Não, a Rússia foi até ele. Não, a Rússia foi até ele e ele também foi até lá. Não me lembro, não vi sim. Sim, são coisas que você não soube. Aqui conversamos Jinping, que não vou para a Rússia e computador como se estivesse ferrado. Eu não estou. E então, entre essas visitas, visitar a Coreia do Norte, principalmente agora, não me parece muito interessante, principalmente porque tem muitos problemas agora com o Japão, com as Filipinas, com Taiwan.
Hoje foram relatados aviões novamente ao redor de Taiwan. Esse assunto continua escalando e, como já faz anos que vemos, pouco a pouco vão mandando mais militares para Taiwan, dessa região. Então, de repente, isso lá passa quase despercebido. Agora é como se já nem acontecesse mais, porque se perde na confusão de informações especificamente sobre esse assunto. Então você já pensa, bom, tanto faz se eles dão algumas voltas a mais ou não, já fica tudo igual. Pois é, exatamente. Eu acho que essa é a estratégia. Ir se mostrando cada vez mais, se mostrando mais, até que isso se torne tão comum que se mostrar já não signifique absolutamente nada. Mas os japoneses, os filipinos, os taiwaneses sabem que não é assim. Sabem que o alerta está no máximo na região e os japoneses já vêm reforçando essa área. As ilhotas ao redor foram sendo reforçadas militarmente, o que deixa os chineses muito irritados. Mas eles dizem que enquanto continuarem vendo movimentos, precisam agir de acordo. Exatamente, gente, Exatamente. Gente, o que está acontecendo com essa previsão que está sendo feita agora mesmo, na qual garantem que os computadores quânticos já vão... É o que está sendo feito agora mesmo. O que eu acho que, digamos, a serviço da humanidade em menos tempo do que o esperado. Estamos falando que até se chegou a pensar que os computadores quânticos não iam acontecer, que iríamos seguir por outros caminhos, mas é isso que está... A computação poderia ser útil em uma década ou talvez até menos. Exatamente. Isso foi informado por uma pesquisadora sobre a possibilidade, é uma pesquisadora do MIT, sobre como isso poderia ser adiantado, né? Ela se chama Erin Harrow e é uma das figuras mais reconhecidas no tema de computação quântica e afirma que os primeiros computadores quânticos realmente úteis poderiam chegar em menos de uma década. Ela acha que a indústria ela está acelerando, o que é uma etapa importante, onde os sistemas quânticos poderiam alcançar, segundo ela, milhares de qubits, uma escala considerada chave para a amplificação, em questões práticas. A especialista explica que já há computadores quânticos operacionais, mas ainda são limitados para resolver grandes problemas. O que justifica, então, toda essa expectativa mundial, ou seja, ainda falta um avanço, mas ela diz que um dos avanços mais importantes não está acontecendo na potência, ou seja, ainda falta um bom caminho. E além disso, ainda é preciso fazer correções de erros e considerar. Ela considera que durante anos o principal obstáculo para isso foi fazer com que funcionasse de maneira estável. Aqui nós já comentamos sobre essa questão da instabilidade que esses computadores quânticos têm. Mas bem, segundo Harrow, não haverá um único dia quântico, ou seja, pode ser muito parecido com o que vimos com o ChatGPT, que vamos ver diferentes séries de avanços que vão surgindo nesse tema quântico. Ou seja, ainda falta, mas está avançando. Não, ainda falta, mas está avançando. Ele é o doutor. Sim, né? Então, no fim das contas, o que o Aaron diz, sim, o que ele diz é que muitos estão trabalhando nos computadores quânticos, não na mesma equipe, já. Então, o Google tem uma, a IBM tem outra, e assim a China terá outra, e a Coreia do Sul tem outra. Vão surgir várias ao mesmo tempo, cada uma avançando. Talvez a do Google seja a melhor, talvez outra, não dá para saber. Você quer dizer em sequência. Ai, Agora, há pouco. saiu. Ei, temos aqui como se chama? Bem, invenção sim, um desenvolvimento hello, para que assim você entende, um desenvolvimento de DNA. Sim. Sim. Já. Já, de Cambridge, camiseta de Cambridge. Com certeza eles vão falar da vacina que desenvolveram agora, aliás, para vários tipos de vírus desse tipo coronavírus e tal, né? Mas para muitos eles desenvolveram basicamente só com computação. Ou seja, um computador ou uma série de computadores projetou um tipo de vacina, e obviamente com Cambridge por trás. Não, e Deus se chama Synvax,
já testaram em 39 voluntários humanos saudáveis no Reino Unido e os resultados foram surpreendentes. Exatamente. O objetivo dessa vacina, além disso, é super interessante, porque não é para uma única doença, é para toda uma subfamília do que é o SARS-CoV dentro da família. Vai ser contra o SARS-CoV, contra o SARS original, até mesmo contra o coronavírus de morcegos. Que bom, já falamos sobre o perigo que são esses coronavírus que os morcegos carregam, e essa vacina também poderia se antecipar a qualquer mutação. E já teríamos 100 imagens. Onde isso ocorre? John Heaney, pesquisador principal do projeto, afirma buscar trocar o modelo reativo por um de preparação para o futuro. Ou seja, em vez de esperar que a doença chegue, você já tem a vacina, o que é muito bom. Esse tema já era debatido antes da pandemia e falamos sobre isso aqui. Os pesquisadores buscavam financiamento, faltavam 5 milhões, uma coisa assim super ridícula pelo valor de tantas coisas que os governos fazem e eles não conseguiram. Mas a ideia era criar uma vacina contra todos os coronavírus. Não foi feito, o objetivo não foi alcançado e 1 ou 2 anos depois veio a Covid para nós. Agora, o interessante aqui pelo menos para mim, o mais interessante é que os tratamentos estão sendo desenvolvidos cada vez mais rápido, já com base apenas em simulações de computador. E isso é o que está acelerando tudo, e faz com que os tratamentos tenham uma precisão muito maior. Hoje comentávamos sobre um desenvolvimento, que tomara que vocês assistam ao vídeo, que parece ficção científica, mas não é, dos japoneses, certo? O que eles buscam é que uma proteína que aparece nas células, que é a proteína que basicamente, segundo eles, é a que aparece. Quando a célula envelhece, quando retiram a proteína, a célula se rejuvenesce. E além da ideia assim de que de repente todo mundo vai ficar jovem e vamos viver 250 anos, que eu digo, quer dizer, soa muito interessante, mas além dessa parte, que é muito espetacular, já no ponto mais realista, mais próximo, o que eles dizem vamos poder. Por exemplo, sabe que há um desgaste no coração? Por exemplo, com isso vai, digamos, eliminar esse desgaste. Há um desgaste nos ossos, por exemplo, eles falam, da osteoporose, Com isso, com essa descoberta, seria possível evitar ou até mesmo recuperar para que os ossos voltem a reagir como se fossem ossos, vamos dizer, saudáveis e jovens, e o que você quiser. Então, eles vão avançando passo a passo, inclusive se fala, de questões neurológicas, por exemplo, para evitar o Alzheimer ou coisas desse tipo. Então, é um desenvolvimento que é prático, mas que graças às simulações computacionais e tudo isso, não permite que o mundo acelere tanto nesse assunto, E com essa aceleração, eles estão publicando agora também essa situação, Desta vez em Cambridge, antes em Osaka, Japão. São desenvolvimentos muito interessantes. No final, exatamente. Essa vacina seria uma vacina universal para o SARS-CoV-2, que é toda a família, uma subfamília do coronavírus. Bom, Então... Ei, então a filha, vocês se lembram daquela Acacias? Uma das pessoas consideradas entre os 12 cientistas, embora eu já tenha dito várias vezes que ela é cientista, vale lembrar. Então, um dos 12 cientistas que estavam desaparecidos, ela trabalhava para um laboratório nuclear em Los Alamos, lá nos Estados Unidos, e a filha, Acacias, Sierra Acacias é o nome dela, acho que era a filha, Sierra Acacias, sim, e ela era, você lembra como ela se chamava? Maria Acacias. Maria Acácias, sim. Bom, Melissa Acácias, certo? Então, lembre que há pouco tempo ele encontrou o corpo da Melissa depois de mais de um ano desaparecida, Então ela desaparece, ela começa a investigar. Mas eu acho que tem algum problema familiar ou algo assim, porque a família do lado da mãe contrata um investigador particular, então eles continuam. Por outro lado, ele começa a inventar coisas que não são verdadeiras. Por exemplo, dizendo que a senhora carregava uma arma de 9 milímetros, coisa que a filha disse. Isso não é verdade, porque para começar, ela nem sequer tem direito de portar armas, porque me parece que ela é estrangeira. Então ela não podia portar armas, como disse a filha, Ou seja, ela não traz armas nem nada disso. Então isso é falso. Embora muitas coisas ditas por esse investigador fossem falsas, isso só fez a lenda de Melissa Acácias crescer ainda mais. Ela então diz que muitas coisas ditas, segundo a filha, não são reais.
Né? Exatamente. Ela também diz que ele fez várias afirmações, tipo rumores escandalosos sobre a vida pessoal dela que não eram verdadeiros, todos espalhados por esse detetive. E desculpa. E a Golu, então, comenta Pepe. A subcompacta de 9mm não, ela não tinha, porque para começar, ela não podia ter, não legalmente. E bom, ela lembra disso. Desapareceu sem deixar rastros em 26 de junho de 2025 e foi encontrado há cerca de uma semana em 28 de maio na região de Mancafi, na Floresta Nacional de Carson e ao lado de uma arma. Isso sim chama a atenção. Sim. Se não era dela... Supõe-se. Supõe-se que não era dela, então há coisas estranhas nisso. Não. Tem coisas estranhas e o que ela diz é que inventaram muitas coisas que não são reais, pelo menos é o que diz a filha. Não, a investigação precisa ser feita. Aqui vemos Melissa Casillas em uma câmera de segurança que a registrou caminhando, certo? E vejam, ela aparentemente estava indo como se chama de rota, né? Ela estava indo caminhar para fazer exercício. Basicamente, ela gostava de ir caminhar no monte, como muitas pessoas que vão e praticam hiking, ou como quisermos chamar, né? Certo? Como chamamos o esporte hiking? É caminhada na montanha. Não, fala do jeito dos regiomontanos. Né? Hiking? Subir montanhas, é assim que dizem aqui, de verdade. Sim, vamos subir a montanha, sim. Não é... O que você diz? Não sei como você fala, mas eu digo subir o monte, vamos subir o monte. Esse, vamos subir o monte aí, vamos subir o aí, não. Vamos olhar lá de cima. Não. Não. Bom, então. Olha, a seleção do Irã já conseguiu visto para todos os jogadores, mas todo mundo? É uma coisa assim, não todo o time, mas todos os jogadores sim. Quer dizer, a questão é que, bom, vem com alguns detalhes, então é isso. A seleção do Irã conseguiu, quer dizer, sim, deram o visto para eles, mas colocaram uma regra. Uma regra, basicamente deram um visto especial que só permite que eles entrem e saiam dos Estados Unidos no mesmo dia. Ou seja, se eles jogarem na sexta-feira, na própria sexta-feira, assim que acabar o jogo, eles têm que voltar para cá, para o México. Que bom, lembrando que a base vai ser aqui em Tijuana, no México, e o embaixador do Irã no México se chama Abolfaz. Pazadid comunicou que tanto os jogadores quanto a comissão técnica receberam essa orientação, de que só podem cruzar a fronteira quando houver partidas e retornar ao México imediatamente depois. Ou seja, também não podem cruzar tipo, vou fazer compras ou estou aqui do lado, ir às compras. Ir às compras não, nada, não podem fazer absolutamente nada além de ir jogar e voltar. Não te parece muito? Essa é muito pesada, sim. Essa é muito pesada, mas também entendo que eles têm pessoas dentro do time, não os jogadores, mas dentro da equipe que são ou estão ligados ao corpo da Federação Revolucionária. E isso sim é bem duvidoso, né? Sim. Porque no final das contas, são pessoas que têm treinamento militar, ou seja, aí já não são totalmente civis. E essa parte realmente preocupa em tudo, então nesse caso ou seja, no fim, você precisaria de um acompanhante ou alguém que realmente vigiasse seus passos. Sobretudo porque não podemos esquecer, são países em guerra, são países que estão em guerra. Digo, por mais que seja esporte e tudo mais, não deixa de ser, né? É estranho isso. Bom, na verdade, nem mesmo a equipe administrativa nem a diretoria tiveram autorização. E me parece que quem tem ligações com a Guarda Revolucionária é alguém da diretoria. E, bom, eles não receberam o visto. Já. E o que mais disseram? E, bom, obviamente, a Embaixada do Irã tem denunciado isso para a FIFA, dizendo que não estão recebendo igualdade na competição, porque realmente é muito cansativo ficar fazendo isso. Sim, é uma realidade, mas, bom, por causa do conflito, pela situação, eu acho que não tem como lidar de outra forma, a não ser que eles tirem essas pessoas incômodas para os Estados Unidos do time. Essa é a questão, que eles queiram fazer isso. E se você fala isso, bom, aí também, ou seja, quão justo é isso? Não sei. Depende de quão importantes essas pessoas são para o partido. Digo, se for o dono, não, nem porque vão, não ganham nem perdem. Vai, tchau. É isso mesmo, se for um executivo... Sim. Ou seja, se for um jogador, sim, se for importante, não pode tirar um jogador, mas se for um dirigente, alguém, um administrador que vai embora, que não vá, e pronto, já se livram de problemas. Sim. Exatamente.
Bom, o assunto é esse, né? Eles estão aí nessas controvérsias. Vamos para outros assuntos importantes. Ei, então quem está aí? Essa semana começamos a assistir uma série que é muito boa. Como se chama a série? A versão do Homem-Aranha perfeita? Exatamente. Muito boa, está muito boa. De verdade que esse gênero voltasse, porque sempre tem ângulos super legais. O preto e branco sempre, sempre, sempre é muito apreciado. Adoro filmes em preto e branco, mas hoje quase não fazem mais ou são muito pretensiosos. Mas, por exemplo, para mim, é um exemplo do qual eu acho que nunca me convenceu e já vi várias vezes. Mas não por mim, e sim porque, sabe, meu filho, ou porque alguém quis ver, ou seja, se lançassem uma versão diferente, como a de Sin City. Não é. Senhor, ou seja, a primeira vez tudo bem, assisto uma vez e pronto. Quer dizer, não assisti de novo, mas... Sim, não, terceira, 3 vezes é pouco, sim. Sim, é. Mas o ponto é que a fotografia está muito bonita, não é? Quer dizer, uma atuação excelente dessa, como é o nome dela, a chinesa, a garota. Não, não. Não, que nada, muito bem. Que não pareça que está claro, já sei que... Quero ver que conselho. Não me lembro, acabei de ouvir, é tão irrelevante que esqueci o nome dela. Não. É relevante o que você disse, ela vai muito bem como nadadora, é uma ótima nadadora, mas enfim, o ponto é que... Bem, não, se não, na verdade é bem sem graça. Bom, não sou muito fã desse filme, mas gostei dessa série e também gosto dela. Então quem é o Homem-Aranha? Sim, é aquele Nicolas Cage, bom, já está meio sumido da indústria sim, e ele no outro dia, na verdade, agradeceu aos memes, disse que muita gente me conhece pelos memes. Não é isso. Sem os memes, ninguém saberia quem eu sou. Exatamente. É verdade, aquele do Onde Você Está, Exatamente. que é super famoso. Esse meme é ótimo. Pois é, ele ficou bem relevante por causa disso, né? Não, isso nunca aconteceu comigo. Bom, sim, já fizeram 2 memes comigo na vida, eu acho. Mas eu imagino que você não deve ligar muito, né? Quer dizer, quando fazem memes com você, muita gente se ofende, né? Eu acho isso, não digo. Sem falar das pessoas que não têm capacidade de rir de si mesmas, né? Sem ter vivido isso. Mas sim, exatamente, quer dizer. Sinto que faz com que se lembrem de você, quer dizer, no fim das contas. E ele, bem, foi muito lembrado supostamente por ser um mau ator, né? E sempre zoam ele, bom, de mau ator, dizem que ele é mau ator, o que você quiser. Mas, olha, ele ganhou o Oscar e, além disso, quando você assiste aos filmes, na verdade ele tem um estilo de atuação, sim, talvez muito parecido, é verdade, mas muito divertido. Ou seja, é divertido assistir ele, de verdade. E ele consegue. Muito bem. Nesse filme do Spyro, nessa série do Homem-Aranha, ele consegue, na minha opinião, consegue entreter muito bem com um estilo próprio de Homem-Aranha. Nada a ver com os outros, que são super ativos, super rápidos. Esse segue um ritmo bem diferente, vai no seu próprio ritmo. E isso dá até um sentido mais realista. Quer dizer, ele apanha direto, sabe? Tipo, e apanha feio, ou feio mesmo. Então, não é aquele Homem-Aranha super, ultra, super, mega forte, embora claro que ele tenha poderes, mas... Já é um Homem-Aranha mais experiente. E experiente, sim. Claro, experiente, mas ainda jovem. Não colocaram ele lá só pra parecer super jovem, não. Deixaram ele aparecer e é discreto. Nicolas Quilo está bem acabado, sim, está difícil, muito marcado pela vida. Sim. Ou seja, esse tipo de personagem é pra quem gosta de cinema, né? O cinema negro que chamam, ou o cinema noir. Não, pois é esse tipo de cinema que, aliás, era meio mal visto na época. Porque era como aquele cinema de espiões e de, assim, detetives e tudo isso. Mas, e depois algumas figuras ou diretores muito bons começaram a fazer filmes desse tipo. E ganhou relevância, como também aconteceu com os filmes de faroeste. Os filmes de faroeste eram como os filmes ruins, só isso, até que chegou Sérgio Leone. E esses cineastas chegaram com uma visão muito diferente e fizeram grandes filmes de faroeste e disseram, olha, o cinema de faroeste também pode ser arte. E o mesmo acontece com esses filmes de cinema noir. São várias verdadeiras obras-primas que fazem muito bem. Esse é o seu objetivo. E depois tem esse que eles chamam de cinema new, algo assim como o novo, né, que é o Memento. Você vê todos os filmes que são como o novo cinema de detetives e coisas desse tipo, thriller.
duros, pesados, fortes, que tem essas características típicas de que o personagem não é muito limpo, né? Ou seja, não é um super-herói certinho. No sentido de que, às vezes, eles se comportam mal, mas também tem seu lado sombrio. Mas tentam, tipo, salvar uma certa situação, né? Ou seja, tentam, depois de toda essa escuridão que existe dentro deles. Desse personagem também há um pouco de luz, né? Muitas vezes por tragédias que eles viveram, muitas vezes porque é assim que são os personagens, pelo motivo que você quiser, mas essa parte é muito interessante e acho bom que se resgate essa mistura entre o velho e o novo. E isso é muito interessante. Eu estou gostando sim, não terminamos ainda, estamos tentando aproveitar aos poucos porque está muito bom. Sim, está muito bom, diz o pai de Navajo. Em um dia como hoje, em 1984, o engenheiro de informática russo Alexei Pavlov cria o Tetris, um dos jogos mais famosos da história. Já que você mencionou, assistam ao filme do Tetris. É muito bom e divertido. De como foi a luta para vender o produto, já com a Nintendo, o filme é muito divertido. Sim. A do Tetris, sim, assistam e sabem quem é um personagem que aparece, que é um dos que está brigando para ficar com o Tetris, digamos, o sogro de Jeffrey Epstein, que é um dos que também queria ficar com o Tetris. Você lembra do personagem? Sim. Tá ótimo, de verdade. Assistam ao filme. Está muito boa, diz Patrick Monsalve. Boa dica, ainda não está falando do Papai Navajo. Saudações para Panterita, diz, quero ir ver He-Man para ver como está, diz saudações, Panterita. O que você acha? Saudações, Panterita, nos diga, por favor, como está. Tenho curiosidade, na verdade, porque, bem, da minha infância era He-Man, os Thundercats e todos esses filmes. Eu me lembro que na casa de um amigo muito bom, bem, digamos que do grupinho, eu acho que era, bem, o amigo que tinha os brinquedos mais legais, né? Aham, sim. E então, quando você ia na casa dele, era tipo, poxa, vou poder ver ou brincar com ele. Ele tinha o castelo? Ele tinha pro Castelo do Esqueleto, não, cara, que uau, né? Os castigos, Wallace, Castelo do Esqueleto. Bem, basicamente você só via isso na TV, porque na verdade lembro que nem na loja de brinquedos eu achava, normalmente não tinha. Realmente era difícil conseguir. E o He-Man, bem, ele tinha esse lance de super-herói, mas ao mesmo tempo já era. Porque antes disso, né, os heróis eram sempre, ou tendiam a ser sempre heróis, e sempre corajosos. E não, esse era um personagem que passava de meio covarde, ou até muito covarde, a muito corajoso. Depois vieram Harry Potter e todos esses, os do Senhor dos Anéis também. Ou seja, são personagens, em teoria, meio fracos, que conseguem algo excepcional, mas esse, como chamam? O underdog, né? Esse. Saiu em sotaque de regiomontano. E então, exatamente esse tipo de... O quê? Não. Como seria essa palavra em espanhol? Não sei, como você chama eles? Também se chama régio. Sim, não, como você chama? Como se diz em espanhol? Não, sério, como se chama? Essa palavra, digo, é a que sempre usam em... O que vem de baixo. O que é assim que se diz, o que vem de baixo. Sim. É assim que se diz, não. Claro, você viu o papai de Noah Navarra. Em um dia como hoje, em 1944, acontece o desembarque da Normandia, conhecido como Dia D, na Segunda Guerra Mundial. E que bom, hoje o Pete Hedges fez um discurso lá dos mais... Ou seja, não tinha relação com o que era comemorado hoje, mas sempre aparece em comentários, né? É que agora está rolando uma briga na Europa, principalmente no Reino Unido, com o J.D. Vance e agora com o Pete Hedges sobre a questão da imigração, que sim, é um problema, é a realidade, mas não é o momento para ficar discutindo isso lá. E não é a forma certa. Sim, Dina, sim, não. Saudações para Edil Cecendênio, como você está? Também para F, do FB Cinema. Ele pergunta qual tela recomendam para assistir a um filme. No cinema? Sim, especialmente se for feito para IMAX. Então, no IMAX. Sim, olha, se você puder, com certeza vai ter uma reportagem dizendo que esse filme foi feito em IMAX. Se foi feito em IMAX, aí vale a pena assistir em IMAX. Você paga um pouco mais, mas a tela deve ser espetacular. E, assim, elas são feitas para aproveitar ao máximo a imagem, né? Então, esse seria o ideal, né? Tem filmes que realmente a gente fala, não, esse aí é IMAX, e tem que assistir em IMAX pelo nível de qualidade que vai trazer. Sim, dá para notar a diferença. Sim, né? Sim. Agora vão escolhendo seus cinemas assim. Quando vocês virem uma boa tela, anotem ou simplesmente lembrem que, para mim, nesse cinema, na sala tal, já sabe que tem uma tela muito boa. Digo, normalmente todas já têm um nível bastante padrão e muito bom,
mas tem algumas que são excepcionais. Quer dizer, tem algumas que você fala, uau, como a IMAX, por exemplo, do Cinépolis de Vale Oriente, especificamente, que é muito boa, por sinal, né? Quer dizer, qual outra? Sim, bom, todas as IMAX. IMAX são muito boas, né? Sim. Sua Tapatia disse, meu filho tinha todos os personagens do He-Man, culpa do menino Jesus. Sim, pois é. Sim, imagina, sim, quer dizer, sim, era aquele que tinha a lancheirinha do Homem-Aranha, do He-Man. Era o melhor também. Não, né? Eu tive uma She-Ra, mas era uma She-Ra pirata, mas eu tive e eu adorava a She-Ra. Ah, um abraço pra Panterita e diz, não está falando, desse diz Ortega. E diz, continuou esperando o dia da revelação, diz Ortega. Um abraço pra Sanis, FB. Eu jantei saltipapas com muita rocota, diz das boas e ficou uma delícia. Um abraço para Sanis, FB. É aquela famosa salchipapa, né? Aham, o quê? É salsicha com batata? Sim, então, tipo, tem várias versões, mas são muito memeáveis, então tem um monte de memes das salchipapas, né? Sim, por algum motivo. Que bom. O outro agora, há pouco que estávamos conversando, estavam falando do He-Man, o criador do personagem, porque começou como um brinquedo, a ideia era vender, foi aqui nos Estados Unidos, né? Queriam popularizar o brinquedo, como faziam antes, lembra? A gente assistiu todo o documentário, ele odiava o desenho animado, odiava com ódio mesmo, como dizem por aí. Onde foi que assistimos aquele documentário? Está na Netflix, The Toy That Made Us, ou The Cartoon That Made Us, como chama. Sim, esse The Toy That Made Us, ou seja, os brinquedos que nos fizeram. E também tem uns videogames que são muito bons, mas enfim, o do He-Man, quem criou o conceito, odiava o desenho porque esse tema incomodava muito ele. Dele ser mostrado como fraco e depois, quer dizer, que não tivesse nada de rosa, sabe? O cara todo fortão, preso numa caixa. Ele sempre odiou esse tema de ser tão mexido assim. E que o tigre também fosse super medroso quando não era poderoso, não era super poderoso. Os documentários são muito bons, por sinal. Pra mim, é exatamente esse o valor extra que esse He-Man tinha. Não sei se isso acontece tanto na vida adulta, mas acho que acontece um pouco. Menos visível, mas sim, existem coisas, existem elementos que te fazem sentir poderoso, tanto no bom sentido quanto no mau sentido também. Ou seja, como quando você veste algo de que gosta muito, que te faz se sentir muito bem. O típico, com esse tênis eu corro super bem, né? Quem joga futebol ou algo assim, né? De que você vai encontrando certos truques que a gente coloca, essa energia ou esse algo psicológico. Psicologicamente você coloca ali alguma coisa e se sente bem, como o típico. Não sei se já aconteceu com vocês ou se vocês lembram que colocavam o tênis e diziam, agora eu corro mais rápido, né? Sim, quando eram novos. Porque o tênis era novo e você adorava, dizia que agora corria mais rápido. Talvez não, mas que bom que pensa assim. Então, eu imaginava que o He-Man representava essa parte de repente, pegar a espada e se tornar poderoso, né? Sim, algo assim, mas... E depois os Thundercats também, quer dizer, ele também puxava, embora ele não passasse de covarde para bom. Sim, Mas isso também lhe dava poder, né? Quando se aproximava do seu verdadeiro eu. sim, eu já me entreguei. Me entreguei ao horizonte. E como é que chama aquele? Cowboy Galáctico. Né? O Cowboy Galáctico, sim. Com Sarah Joana. Com Sarah Joana, força de urso, tudo isso como não está. Bem, visão de águia, né? Visão de águia do Com. Você viu como? Do Com, força de urso. E havia uma terceira que não lembro qual era. Mestre Chifo. Eu tinha a lancheira dos irmãos Ruala e do Barney, mas não do He-Man, porque esse aqui é mais jovem, mestre. É que eu, Chifu. Mestre Chifo? Eu tinha Eu tenho que dizer qual era a minha lancheira. Eu tinha uma lancheira dos ursinhos carinhosos, que agora estão de volta, então eu posso me misturar com a galera jovem. Não, não é verdade, mas eu realmente tinha a dos ursinhos carinhosos e lembro de ter a da Moranguinho, também era o máximo. Mas eram de plástico, né? O meu não, eu também tinha isso. Você tinha essa, eu tinha esta. E era assim que todos os meus coleguinhas do jardim de infância, eu lembro, era assim que... Mas a de plástico, né? Esta, sim, esta, exatamente esta. Sim, é a de metal. Não, esta, pelo que me lembro era esta, né? Eu juraria que é esta, né? Mas assim, porque ao mesmo tempo você lembra dela, né? Tipo, muito forte. Aquela danada daquela lancheirinha dos apitos. Aí sempre jogavam um suco no pobre voto que vinha ali, diz Roger Félix. Olá, boa noite, saudações do Uruguai. Saudações, Roger. Mas você tem aquela, tipo, tem lembranças que não vão embora, né? Tipo, como a lembrança do jardim de infância, de abrir a lancheira,
e de que você falava, ou até que, não sei, sim. Cheira assim. E o plástico dessa aqui, né? Que delícia. Bom, o cheiro de plástico quando encapava os livros e tudo isso, era uma delícia. Quando eram novos, Primeiro dia de aula, segundo dia de aula e depois já era. não usava aquele papel contact. Antes se usava um papel. Não tão... O de agora é bem fácil de colocar. Mas vendiam um... Eu lembro que uma vez minha mãe cometeu esse erro de colocar aquele plástico. Vendiam nas lojas de tecido, assim por metro. Era um plástico que se 2 livros grudassem, já era. Às vezes eu rasgava vários. Você ficava assim, tipo... Ai, meu Deus, horrível. Perdi vários plásticos assim. Um abraço pra Rodrigo Valenzuela. E custava caro. Pepe, Agora eu vejo vocês. 99% das vezes assisto depois, mas não perco as notícias de vocês. Obrigada pelo trabalho de vocês. Saudações de Parral, Chile. Saudações. Ah, sim, sim. muito obrigado, Rodrigo. Um grande abraço pra você. Ei, não sei como estão as coisas aí, por sinal, aí em Parral. Isso é pro sul, né? Ou pra onde fica? No Chile. Aham, mas qual parte do sul? Não fala. De onde você está nos assistindo por aí, por favor, se puder nos dizer? Digo porque na parte sul, pelo que vi, vai chover bastante nesses próximos dias, não sei. Não sei se você pode confirmar isso pra gente, mas na verdade, digo, aqui no mapa dá pra ver, né? Dá pra ver claramente, tá aí. Ou seja, toda a parte sul vai ficar super, super chuvosa. Gente, vamos encerrar a enquete de uma vez, né? Vamos ver como ficou. E aí, como ficou? Acho que ganhou a opinião da maioria. Vamos ver, obviamente. Não, então, no final que é bom, deixa eu ver, onde está a resposta? No final aqui está, diz, hoje é mais difícil criar um filho? Sim, 78%. Ok, não, 17% não sei, 5%. 5%, muito bem. Com 7 votos. Eu, na verdade, realmente acho que é mais difícil economicamente, sim. Não que seja necessário, não que a gente queira ter todos os luxos. Eu não tive todos os luxos, quer dizer, nós não tivemos todos os luxos com as crianças, mas eu realmente sinto que as coisas aumentaram demais de preço. Quer dizer, a comida, os serviços médicos, as escolas. Bom, se você coloca em escola pública, tudo bem, mas mesmo assim cobram do mesmo jeito. Os cursos, tudo está muito caro agora. É caríssimo, diz Marvin. Saudações, Marvin. A questão aqui é que, bem, como alguém dizia por aí, quer dizer, onde comem 2, comem 3, algo assim, né? Sim, e digo sim, você tem razão no sentido de que se você quiser ter, tipo, bom, que bom, porque a verdade é que, digo, em termos de obesidade que existe no México, é grave, quer dizer, mas digo, a verdade é que além do custo da comida e tudo isso, que obviamente existe, eu sinto que o custo também depende da expectativa, quer dizer, no custo de, bom, porque obviamente tudo evolui. E você quer dar o melhor para os seus filhos, obviamente. E ao querer dar o melhor, bem, evidentemente isso se torna quase impossível. Quer dizer, e aí você, olha, quero isso. E quando você faz a lista e diz sim, é muito louco, quer dizer, é realmente impressionante. Este, por outro lado, também, sinceramente, eu digo, pode ser que alguns não concordem, mas sinceramente, bem, conforme o tempo vai passando, quando vai avançando a experiência e tudo isso, aqui pelo menos, acho que no México a maioria tem algum tipo de rede de apoio, né? Quer dizer que os avós, os tios, não sei, tipo, é algo muito comum. Na América Latina, acho que todos se ajudam, mais ou menos. Mas em outros, digo, em outros países não, em outros países tipo, é você por você mesmo, né, se vira aí. Então, assim, dá pra entender perfeitamente que as pessoas queiram ter menos filhos, de verdade, porque como é que faz, né? Como você faz pra, apesar de tudo, as coisas irem se resolvendo, mas de repente você não quer que as coisas simplesmente aconteçam, você quer que sejam. Que fluam, sim. Que sejam fluidas. Que você pense, como vou fazer isso? Exato. Sim, bom, e gera tensão, gera... Sim, muito estresse, gera muito estresse, e a realidade é que, bom, estamos falando de ter filhos, supondo que você já se casou com seu parceiro, né? Mas tem gente que nem pra casar, nem pra ter, tipo, não, tipo, que moram com os pais e fazer o quê, né? Essa é a realidade de muitos jovens na Europa, principalmente eu ouvi muito sobre esse assunto na Europa e nos Estados Unidos. E bom, aqui no México também já se ouve cada vez mais sobre pessoas que fazer o quê, né? Bom, sobre ter filhos aqui no México, acho que em geral não é tão mal visto você ficar com seus pais até se casar. Tipo, algo que ainda é muito comum, eu acho que na América Latina em geral, né?
deve ser assim, mas em países onde era muito normal sair de casa aos 18 anos, já não é mais assim, porque já não conseguem pagar um aluguel, né? Claro, claro. Claro, claro. Se você não consegue pagar um aluguel, como vai conseguir sustentar um filho? Exato. Exato. Sim, não. Obviamente, a parte aqui, ou o mais importante é que muitas vezes você diz, vão ter 1 ou 2 filhos. E sim, já estão ganhando bem, já estão, como é que dizem? Ou sustentando economicamente. Ok, muito bem, mas a que custo? Não, pois você sai às 7 da manhã, volta às 9 da noite. Não, é que eu já tenho vários amigos que tinham trabalhos muito duros, aos poucos foram mudando, mas passaram anos trabalhando o dia todo, basicamente. Então, pois é, não, você nem conhece eles, né? Quer dizer, as crianças, quero dizer, a galera nem conhece eles, muita gente, né? Então, é complicado e, bom, por um lado você quer trazer certa prosperidade, mas por outro lado também sacrifica tempo, sacrifica, como diz aqui, essa etapa, parte da educação, dos valores. Por quê? Pois é, muitas vezes os pais estão ausentes porque não conseguem, então os pais pensam, se é para estar ausente, é melhor nem ter filhos, né? E essa parte também é compreensível, quer dizer, também. Eu sinto que isso foi crescendo, pelo menos é o que eu sinto, que cresceu a consciência dos pais sobre o que significa ter um filho e que eles buscam isso, né? Quer dizer, pensar, bom, eu vou conseguir, eu vou realmente estar presente ou não vou conseguir e não vou estar presente. E se não podem e não vão estar presentes, muitas vezes preferem, né? E temos muitos amigos e amigas que simplesmente preferiram não ter filhos. E a decisão é compreensível, porque realmente está complicado, né? E então, ou tem um só, né? E pronto, quer dizer, é algo que talvez antes fosse pouco comum, né? Que tivessem só um filho, agora é comum que não tenham, ou que tenham só um, né? Isso é bem, mas super comum. Sim, pelo menos entre as pessoas que eu conheço, né? Exato, diz Ortega, só os muçulmanos se multiplicam e isso depende do local, Ortega. Muçulmanos que migram para a França, já na segunda geração, têm menos filhos que suas mães tiveram. Sim. Logo, a questão ocidental acaba pesando para eles, queira ou não. Aí você pensa, o que vou oferecer? Em que nível? E por aí vai. As meninas também querem estudar, não querem ser mães aos 18 anos. Exato. Então, sim, tem questões que, bom, sim, a educação da mulher, sim, a de eu ter filhos, essa é a realidade. Sim. Bom, e no gráfico que vimos como, por exemplo, a fertilidade na África caiu bastante. Também na fertilidade, digamos, ou seja, já não estão tendo tantos filhos, continuam sendo os que mais têm filhos. Sim, mas olha, aqui vemos o gráfico, vamos ver se conseguimos colocar aqui no Twitter, né? Ou seja... Mas sim, caiu de 6,5 para quantos? All World in Data, né? Que são os que fazem essa publicação. E daqui a pouco colocamos a tabelinha completa, né? Mas, vamos ver. Aqui está. Agora ficou muito, muito pequena. Vamos ver se conseguimos colocar. Aí está, um pouquinho mais para cima. Aí está. Aí, quer dizer, bom, quer dizer, aqui, aí está. Aí, tá bom? Aí tá bom. Ok. Quer dizer, aí estamos vendo como foi diminuindo. O da África ainda continua muito alto comparado. Sim, mas caiu de 6,5 para quase 4. Exatamente. Então... Por mulher. Por mulher, quero dizer, ainda assim é bastante. Né? Sim, bom, o de, como dizem, de ocupar o cargo anterior, ou seja, são dois filhos por casal, ou 2, alguma coisa. Então, eles cumprem o que é a reposição, né? Com a palavra que usam os que se dedicam a esse tema, mas enfim, eles já cobrem isso em dobro, né? Basicamente. Exato. Ou seja, bom, é assim que está a situação, né? Saudações, Verdade e Pátria, Marvin, Panterita, Feb, Cine. Decidiu provar o hambúrguer com abacaxi. Pepe, ótima recomendação. Que bom que gostou. Sim. Assim é abacaxi, meu. Nossa, essa é a melhor. Sim, peça muito bem, Nacho. Vamos comprar uma pizza? Muito bom. Assim compramos. Sim, vamos ver se vamos de abacaxi. É que vamos comer hambúrguer neste domingo e, bom... De novo. Sim, mas agora com abacaxi, porque tinha abacaxi e não, eu esqueci de voltar. Sim. Então, também diziam que muita gente já pensa até em ter um parceiro e casar. Sim. Também sobre esse assunto, aí sim eu coloco muita culpa em algumas redes sociais, porque é muito louco, as pessoas têm o seu termômetro bem desregulado, elas acham que as garotas têm que sair, tipo, já tem essa ideia de que precisam sair com um cara que tenha não sei o que já esteja super bem, então elas não têm limite. Hoje vi um vídeo de uma garota, e isso é comum pra mim. Uma garota do McDonald's reclamou que um cara a chamou pra sair dizendo: "Eu te pego de carro", mas o carro era muito feio e parecia ter uns 30 anos.
E você pensa, cara, tipo, também não é como se ele estivesse levando a Miss Universo, né? Tipo assim, Sim, tipo, se coloca no seu lugar, você trabalha no McDonald's. Sim, não espere por um príncipe encantado, né? Tipo isso. É. Sim, tipo, não sei, de repente ele tem razão, tipo assim. algumas meninas não têm noção. Elas te olham, te vendem a ideia de que tem que ser a supermodelo, né? O galã, a aham e rico. Além disso, aham, todos ricos e sim, tipo, você pensa, poxa, também o trabalho de casal é trabalhar juntos. Sim, não é só ele ser milionário, aí fica fácil, né? Essa é a parte difícil. Os dois precisam agir como uma equipe. Olha, são pouquíssimas, assim, que têm essa sorte, tipo, nem sei, acho que até o Ivanka Tron tem que ralar. Sim, eu acho, de verdade. Eu acho que sim. Ei, Cebola, um grande abraço pra você, Panterita, Morbin, Morvin, Ortega e toda a comunidade. Leonardo, como você está? Pepe disse que viu uma estatística mostrando que países com maior nível acadêmico têm menos nascimentos, pois são mais conscientes e racionais e esperam mais tempo. Sim, exatamente. Saudações, Leonardo, Islela, Elia, Raja, saudações, como você tem estado? Ei, vamos, até mais. Grandes saudações a todos. Tenham um ótimo final de semana. Aproveitem e depois me contem que filme assistiram, pois hoje acho que não deram recomendações, mas tudo bem. Olha lá, ele está jogando aquele Walfran Fortnite com a skin do John Wick. Esse é o Alfran. Ah, faz dias que eu não jogo, bom, eu também. Já faz um tempo, né? Sim, faz tipo um mês e meio que eu não jogo, mas vontade eu tenho. Então vamos ver se mais tarde eu jogo uma partidinha. Maravilha, então, um abraço, fiquem bem, tenham um excelente final de semana. Agora sim, nos vemos. Até amanhã. Interrompemos sua programação habitual. Obrigado por sintonizar a verdade. É isso. Pepe. Ao vivo, a verdade é intensa, pura. O insólito é real, pura. Aqui nós analisamos com foco global. Não fique de fora, conecte-se ao canal. PP ao vivo, controlando o sinal. Pepe e Astrid, falando a verdade. Jornalismo cru, aqui se respeita. Ative o alerta, não perca a pista. Até a próxima. Sim, senhor. Fazemos a chamada. Inscreva-se. PP ao vivo na área. No Pura.